Bom, saudações, companheiros. Mais um episódio aí do RevoluCast. E meu nome é José Fernando, estou aqui com o Wander. Saudações. Bom, hoje a gente preparou uma pauta baseada no que a galera do grupo pediu, né? O pessoal queria que a gente comentasse a conjuntura política no Brasil em 2018, e aí a gente preparou alguns temas, até compartilhei a pauta também preliminar com a galera no grupo, e a gente dividiu ela basicamente em 4 pontos principais, né? Que são as eleições, deixa eu ver aqui, o crescimento do fascismo, que é o ponto 2 que a gente vai comentar, o avanço da escola sem partido como uma extensão mesmo das investidas fascistas, e por último a composição ministerial do Bolsonaro, que é um tópico que poderia render um episódio inteiro por si próprio, mas a gente colocou aqui para comentar mais ou menos por cima e a ver até onde a gente pode aprofundar cada uma das questões que aconteceram nesse ano, que foi um ano bastante atípico, né? Aconteceu muita coisa interessante, assim, que vai realmente alterar muito. A correlação de forças ela se alterou muito por conta do golpe de 2016, e é justamente esse o tema que eu coloquei ali como de onde a gente vai partir, né? Que é explicitar o golpe de 2016. Muita gente tem essa ideia contrária de defender que o que aconteceu em 2016 foi um golpe. E até quando aconteceu mesmo o golpe de 2016, houve uma disputa de termos, né? Se seria um golpe ou se seria um impeachment. E teve gente até mesmo da esquerda que defendeu. O PSTU, por exemplo, defendeu que era um movimento espontâneo, que não existia golpe, que na verdade o que estava acontecendo era o povo pedindo o impeachment da presidente. A gente sabe hoje que isso não tem nada a ver, é uma análise completamente maluca. E a dificuldade que as pessoas têm de chamar mesmo o que aconteceu de golpe é justamente isso, de entender que o processo jurídico que ocorreu ali, jurídico-político, ele não necessariamente é baseado na verdade, ele não necessariamente carrega com si a razão só porque correu nos trâmites legais, né? Eu acho que esse é o principal. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que na impossibilidade, às vezes, das pessoas comprarem a tese que o Brasil está sob um golpe de Estado, ela vem muito das direções da esquerda também. Sim, sim. São posições muito confusas e, por incrível que pareça, até de gente dentro do PT. É o pessoal do virar a página do golpe, o pessoal que, inclusive Fernando Haddad, que falou que o golpe é uma palavra muito dura. Sim. Ele não citava o golpe nas eleições. Não cita o golpe, eles não falavam do golpe, a Dilma não falava do golpe. Sim. Ela demorou muito para falar que ela estava sendo vítima do golpe. Então, a gente não pode também culpar totalmente o povo por não aceitar um determinado ponto de vista político, se as próprias lideranças que deveriam orientar, elas estão causando uma confusão nessas massas. Sim, é difícil às vezes para o pessoal entender que o golpe ele é uma palavra para definir o conflito das forças políticas dentro do Brasil, como que elas se desenvolvem. Então, quando teve impeachment, a gente coloca ali um marco de início de um processo que vai ter vários outros pontos a serem aprofundados. Não é simplesmente, tiramos a presidente. Tem um motivo, tem uma motivação ali. Qual que é a motivação? A alteração da correlação de forças. Se tinha um PT antes ali impedindo várias das medidas, eu até separei algumas medidas ali na pauta, para demonstrar que assim, essas medidas estavam sendo propostas para Dilma e ela estava recusando. Então, colocar o Levi Fidelix, o Joaquim Levy. O Levi Fidelix é um personagem muito melhor que o Joaquim Levy. Mas colocar o Joaquim Levy lá na pasta da economia era uma coisa que foi imposta a Dilma. Ela não queria fazer isso. O Guido Mantega estava lá, ele estava feliz, estava todo mundo muito bem ali. Só que os golpistas já estavam agindo por trás dos bastidores, pedindo para que ocorresse um afrouxamento ali nas políticas econômicas. Né? E também a escolha do Levy, à época, pela Dilma, ela também pode ser lida, pode ser analisada como uma capitulação à direita. Sim. Ao invés dela se escorar nas bases populares que o PT tem, de fazer uma mobilização, a caravana que o Lula fez depois, ele devia ter feito naquela época. Sim. Né? Não é que eu estou criticando o Lula, nem sou ninguém para fazer isso, mas a nossa avaliação é que ele deveria ter se mobilizado as bases do partido, que é o MST, a CUT, que a CUT é uma arma poderosíssima, só que você tem que colocar ela em ação. Sim. Mais tarde eles tentaram. Tentaram, né? Colocar o Joaquim Levy frente à pasta foi catastrófico, porque foi uma capitulação frente aos golpistas e não funcionou. De jeito nenhum. Não funcionou porque o PT não pode adotar as medidas que o Temer adotou depois, com pena de uma convulsão enorme nas bases. Sim.
Essa lista das medidas que o Temer tomou, a PEC do teto de gastos, que congela os investimentos, a reforma trabalhista, a entrega do pré-sal, tudo isso já estava na cabeça desses caras. Mas o PT é incapaz de fazer isso como partido, ele não tem condições de fazer. E é muito importante que você está dizendo isso, porque assim, é isso que motivou o golpe. Já que o PT não tem condições de fazer isso, a gente precisa colocar alguém que tenha condições de fazer isso. Não era mais possível para os donos do poder que eles ficassem com um partido que era um impeditivo do andamento de todas essas mudanças que foram colocadas depois pelo Temer e agora vão ser aprofundadas pelo governo do Bolsonaro. Sim. Nesse aspecto, fica muito claro, o pessoal da esquerda pequeno-burguesa, eles tiravam, eu acho que era o PSTU, eles diziam assim, não tem golpe porque o PT é de direita. Não é assim. O PT pode ter tido muitas atitudes direitistas enquanto governo, teve mesmo. Só que é o que acontece. O PT não é um partido de direita, o PT é um partido de massas. Você tem que avaliar um partido pelas bases sociais dele. Exatamente. Assim, vamos supor, o PSDB teria dificuldade de implantar essa agenda? De jeito nenhum. Tranquilo pra isso. Até porque, muito depois da vitória apertadíssima que a Dilma teve sobre o Aécio em 14, a agenda que está sendo levada pelo Temer era o programa de governo do Aécio. Muito pouca gente se dá conta disso aí. Não, é exatamente isso. E aí, chamar de golpe tem todo sentido, porque assim, quando você toma um golpe, tem alguém te tentando vender uma coisa e te dando outra, te entregando outra. Então a gente fala assim, o MBL principalmente fala, o Temer é do PT, o Temer veio junto com... Ele nunca foi do PT. Não, o PT aceita. Ele é um golpista, né? Completo, total. O PT aceitou o MDB, o PMDB, né? Como base do governo, porque o PMDB sempre foi isso daí. Eles são a base de todos os outros governos desde que se redemocratizou o Brasil. Mas é que eu acho que vale um esclarecimento para os companheiros de que eu acho que o pessoal não está bem claro para o pessoal qual que é o papel de um vice-presidente. O papel do vice-presidente é sabotar mesmo. Exatamente. Parece estranho falar isso aí, mas vamos pensar um pouco. Antigamente, o vice não era nem eleito na mesma chapa. Era eleito à parte. Podia ganhar, vamos supor, podia ganhar um cara igual o Bolsonaro e ganhar um comunista como vice-presidente. Que loucura. Nessa época. Então, achar que essa composição de chapa tem qualquer que seja alinhamento programático é ser muito ingênuo. Você pode achar que até entre o Mourão e o Bolsonaro há diferenças radicais. Inclusive pode gerar um golpe isso daí. Eu acho que as pessoas não estão muito atentas de que a ala do Mourão é completamente diferente da ala do Bolsonaro. O Mourão é um ideólogo, ele está planejando os golpes, planejando os movimentos do governo. É um cara perigoso, né? Muito antes dele entrar na chapa do Bolsonaro. Então, assim, tem que parar com essa ilusão. Ali na pauta, só um pouquinho só para eu olhar, eu separei assim, uma linha entre o que foi esse golpe, né, o que aconteceu. Que a proposta foi recusada pela Dilma, né, a proposta de várias privatizações e tudo mais, que está sendo... Terceirização, ela falou que não ia passar. Exatamente. E aí eu coloquei que ela foi levada a cabo pelo Temer, que as medidas elas passaram, né? Então a gente tem essa PEC do teto, tem a entrega do pré-sal, tem uma série de medidas que o Temer... mandou para frente. E ela vai ser acelerada pelo Bolsonaro, segundo a minha percepção, e sustentada pelos militares. Então, o que a gente está assistindo aí nessa composição ministerial do Bolsonaro é muito interessante, porque até o ministro da Ciência e Tecnologia, que poderia ser um cientista de fato, ele não vou dizer que ele não é o Marcos Pontes, o astronauta. O astronauta. Ele é também um militar, então o cara... Ele é militar, só tem militar. Só tem militar. Quem não é afinado com o militar é afinado com o olavismo, né? Que é a corrente ideológica que sustenta aí o olavismo, se a gente pode chamar assim, né? Eu acho que é um bom termo, aliás. Ele é a base ideológica do governo do Bolsonaro. Sim. Ele é o que, na verdade, o Olavo de Carvalho, ele é uma espécie de aglutinador eu vou falar um termo, não era para ser isso aí, de inteligências da direita. Inteligência e direita são antônimos, né? Mas assim, ele congrega pessoas de direita como se fosse um ideólogo mesmo, e ele é. Sim. Então o papel do Olavo de Carvalho, embora ele tenha... até agora, que agora começou a explicitar, porque até a indicação ministerial ele está fazendo e está sendo aceita, né? Sim. Mas estava meio obscurecido pelas coisas, pela mídia e tudo mais. E é muito interessante observar isso daí, porque as pessoas estão com expectativas a respeito do governo, né? Principalmente as pessoas que votaram no próprio
no próprio Bolsonaro. E as expectativas que a esquerda tem que ter do governo Bolsonaro não é nenhuma reforma, não é nada. Esse governo não está aí para isso. Ele está aí para desestruturar a base popular de governo. A democracia mesmo nunca foi cara para nenhum militar, nenhum desses caras que estão aí. Então, quanto mais eles minarem a democracia, mais eles minarem a participação popular, melhor vai ser o governo na ótica dos golpistas, dos imperialistas e burgueses brasileiros que sustentaram esse golpe. O pessoal que financiou o golpe, né? Sim. Que assim, um golpe de Estado, ele é uma tomada do poder. O pessoal pensa que o golpe de Estado tem que ter tanque na rua e tudo mais. Tudo bem, existe uma modalidade de golpe que tem tanque na rua. Qual teve no Brasil em 64, teve um pouquinho, porque não houve resistência popular. Mas no Chile, do Pinochet em 76... Sim. Só que esse golpe aí não é uma coisa assim, os militares estão lá na caserna, daí eles acham que a coisa está muito moralmente destruída, eles vão lá e querem impor. Não é isso aí. Eles são acionados pelos verdadeiros donos do poder. Eles sabem que a coisa fugiu do controle e é necessário, por exemplo, porque como ficou claro isso aí? Depois de foram 3 governos do PT, né? 3,5? 3,5. Depois de quase 12 anos de governo do PT, que é um governo social-democrata, não tem nada de extraordinário, não é um governo comunista, nunca foi um governo socialista, é um governo social-democrata. É impossível, depois de um governo desse, você eleger um cara de direita. Sim. É impossível, porque a proposta do cara é muito ruim. É a mesma coisa que você falar assim, olha, tem isso aqui, esse carro de última geração, você andou nele 5 anos, o cara fala assim, compra mais caro essa variante aqui. Você não vai comprar. Sim. Não faz sentido. O projeto neoliberal que vai ser colocado a cabo aí para destruir as bases populares e para colocar o ônus mesmo da crise no trabalhador, que é essa outra coisa também que o pessoal fala assim, mas qual que é o ganho de todas essas movimentações, de todo esse golpe? O que essas pessoas ganham? O que a Fiesp ganha apoiando um golpe? Todos os arroxos salariais, todas as flexibilizações que eles falam, né? Flexibilização é uma palavra tão bonita, parece que é um negócio bom. Que parece que é bom. Mas na verdade está flexibilizando para o patrão poder te contratar com menos dinheiro, poder te dar menos direitos. Tudo isso tem que ser financiado por alguém. A Fiesp não paga nada à toa. Aquele pato gigante que custou R$20 mil para fazer, está sendo pago agora. Vai ser pago mais ainda no governo Bolsonaro. Quem vai pagar? O Temer pagou uma parte, mas quem vai pagar os boletos do golpe é o Bolsonaro. Exatamente, através de nós trabalhadores. Exatamente, ele vai ter que acertar com o pessoal lá, porque foi investido muito dinheiro, compraram muita gente, eles tiveram que cooptar gente de todas as esferas da República. Sim. O judiciário, a gente viu o estado que está. O Temer acertou com eles o boletim aí, né? Acertou. E os imperialistas, que todo mundo fala, é uma coisa meio abstrata, né? Fala, quem são esses imperialistas? Da onde que vem esses caras? O que eles ganham? Bom, eu tenho repetido isso muitas vezes pro pessoal de direita que eu conheço. Que é assim, o imperialista, ou você, vamos comparar duas pessoas. Um capitalista de fato, que tem muita grana, mora em outro país. Ele vê a Petrobras sendo privatizada, vendendo os ativos, ele fala assim, vou comprar essa porra, petróleo é ouro, eu vou ganhar trilhões. Agora o Zezinho da esquina, o primo Marquinho, o que ele vai fazer quando privatizarem a Petrobras? Ele vai comprar alguma ação? Ele nem sabe o que é uma ação. Ele nem sabe de onde vem isso. Ele tem condição de comprar. E se ele tivesse condição de comprar uma, o lucro dele seria nada. Não é nada. É irrisório. Então, assim, quem lucra com isso, fora do país, tem os interesses contemplados quando promove um golpe aqui, né? É mais uma ilusão vendida pelo sistema, que o cidadão poderia chegar lá e comprar uma coisa. Em tese, pode. Todo mundo pode comprar. Só que assim, para você comprar um tanto de ação significativo para você poder viver daquilo ali, você tem que ter muito dinheiro mesmo. Você já tem que ser multimilionário. E quem pode fazer isso é imperialista. São aqueles caras lá, os donos da Shell, irmãos Koch. São esses caras aí. E esses caras que eles se beneficiam com a venda de recursos naturais e indústria de base de outros países. Vê se eles querem privatização no país deles. Ela tem um limite. Ela tem um limite. Sim. Não é assim. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista!
na sequência da pauta, a gente colocou a consolidação do golpe, que seria a eleição do Bolsonaro, que precisa ser examinada com cuidado, porque eu vi muita gente falando que o governo teria legitimidade, porque de fato ele foi eleito, houve um processo eleitoral, só que assim, o fato de ter havido um processo eleitoral não significa que isso legitima o processo eleitoral. O processo eleitoral foi totalmente fraudado. A começar pela prisão do Lula, que é o candidato que era favorito a vencer. O Lula tinha condições de ganhar sem fazer nada. Na cadeia, ele estava com 39% de voto. Sim. Sem fazer um comício. Exatamente. Ou seja, ia ganhar no primeiro turno? Não sei, mas ele ia ganhar a eleição com grandes chances. Tudo bem que ganhar uma eleição envolve muita coisa. Também é. Só que assim, o Bolsonaro não tinha ganho isso aí com a mão nas costas, não. Não, e tem que observar também que quem prendeu o Lula, quem orquestrou o projeto de prender o Lula, foi o ministro do Bolsonaro, que é o presidente hoje. Então, assim, Sim. Isso é completamente ilegítimo. Não tem como você considerar o Bolsonaro como um presidente legítimo e aceitar qualquer coisa que seja vinda desse governo. Isso é fraudado, é um governo que está sendo imposto à população. A gente fez uma reflexão e anotamos aqui que se existe um apoio de massa ao governo Bolsonaro, como está sendo dito, a gente tem que reforçar. O Bolsonaro tem um apoio entusiasta de uma parte reacionária da classe média. Não é nem toda a classe média. É uma classe média de mais esquerdista, evidentemente não está apoiando ele. Eu vi o Rui falando recentemente que, assim, ele colocou na balança, são 47 milhões de votos contra o projeto Bolsonaro, e mais quase tanto quanto isso que não se manifestaram. Simplesmente não foram às urnas, ou se foram, anularam, que falaram assim, eu não concordo com nenhum projeto nem com o outro, mas assim, o que apoiou o Bolsonaro, o que elegeu o Bolsonaro foi uma minoria. Sim. É esse o governo que está... Foram o quê? 54 milhões de pessoas? Então, vamos supor que aí assim, tem aquele núcleo duro do bolsonarismo, que é a classe média de direita, reacionária. Outras pessoas que foram iludidas, foram enganadas, né, por diversas questões que a gente já viu, a gente já debateu. Uhum. Só que olha assim, não estou com os outros números aqui, mas o Haddad teve uma votação super expressiva. Bastante. Assim, sob todo o ataque que aconteceu, ele não era o candidato ideal. Uhum. Ele não é um candidato que tem a cara do PT. Eu não acho isso, pelo menos. Podia ter continuado com o Lula. Só que assim, eu não estou com os outros dados, mas assim, só de abstenção, estou com um dado aqui, ó, 20,3% de abstenção nessas eleições. Parece que é a maior desde a redemocratização. Sim. Então, ou seja, foram 30 milhões de pessoas que não foram votar. Sim. São pessoas que É quase o número de votos do Bolsonaro. Exatamente. Pessoas que olharam o processo e falaram assim, eu não participo disso aqui. Isso aqui não e vai falar verdade. Que o cara é legítimo e é o presidente da maioria? De jeito nenhum. E eu já vi gente de esquerda falando isso. Tá louco. Que é legítimo, que tem que esperar o cara governar e torcer para dar certo. E tem gente querendo esperar para 2022 ainda. Então, não, isso aí é o pessoal aí que tá na onda desses os caras que é de esquerda, mas não é de esquerda e tudo mais. Não, eu quero passar desse tópico aqui para o próximo, que já entra significativamente nisso, que é qual que é a postura ideal da esquerda diante de um cenário desse, né? Que, na minha opinião, e acho que o podcast que a gente está fazendo é um reflexo disso, a esquerda tem que se mexer. Tem. Assim, tem que falar que não respeita esse presidente, ele não significa nada, ele é um merda. O que eu penso dele como pessoa nem se compara ao que eu penso dele como presidente, porque assim, ter alguém à frente da nação que represente o Brasil... Esse cara é uma vergonha. É uma vergonha. Lá fora já tá passando vergonha, indicando um ministro que acredita em terra plana. Então, coisa louca. Ele tá povoando o ministério de militares, de evangélicos fundamentalistas. Isso aí, ele não merece. Isso aí não reflete. O brasileiro não é assim. Esse cara tem que ser combatido. O brasileiro realmente tem uns rincões aí do interior. Até pode ter um pessoal conservador, um pessoal menos instruído. Tem uma facção fundamentalista mesmo nas esferas evangélicas, eu conheço pessoas que são assim. Só que, se as pessoas estivessem plenamente conscientes do que o Bolsonaro representa, elas veriam que
ele não representa elas. Não. Ele não tem nada, ele é um cara totalmente degradante, ele não tem nenhuma qualidade que você possa falar assim, não, o povo brasileiro está representado por esse cara aqui por completo. Diferentemente do Lula, que era um trabalhador, Sim. que é um o Lula é o povo. Ele ia pro povo, o povo abraçava ele. Quando o Bolsonaro ia pro povo, ele ia pra uma classe média boçal. Você só via a cara com aquela camisa da CBF que eles destruíram o que significava canarinho. Exatamente. Isso eu não desculpo eles por isso. Só tinha aqueles caras lá, você não via ninguém do povo ali. Exatamente. Só a classe média. A classe média mais nojenta, é uma facção da classe média mais nojenta que existe, que é uma gente escravista, sabe? Com preconceitos de classe arraigados, são pessoas de uma imbecilidade que cultuam a ignorância. Sim. Você pode ver, todo mundo já teve o desprazer de discutir com o bolsonarista. É uma das coisas mais amargas que você vai sofrer na sua vida, porque eles têm uma petulância que só os idiotas têm. Eles acham que estão sabendo de tudo. Quando eles não têm argumento, eles começam a rir. Então, como é que você vai debater com isso aí? Eu debati com os bolsonaristas durante toda a eleição. E a lição que eu tirei disso é que, primeiro, eu perdi muito tempo, porque eu não convenci ninguém de nada, não demonstrei nada. Mas, assim, o que eu queria demonstrar para mim mesmo é que o terreno tem que ser ocupado. Mesmo na internet, que é um lugar bastante inócuo dentro da luta política, o espaço tem que ser ocupado. E quando você ocupa o espaço com qualquer racionalidade, ou com argumentos, dados, fatos, o cara, ele surta, ele parte pro achismo, ele dá a carteirada de WhatsApp dele, que ele vai lá e busca uns memes no grupo da família, então. E coloca na sua frente e fala assim, debate com isso. Olha, meu tio trabalhou com um cara que era vereador do PT, o cara roubava, esse tipo de coisa. É baseado em lendas, então. Baseado em achismos e eu não sei mais o que, em teorias da conspiração. É isso que eles tiram para debater com você. Então eu parei de fazer isso. Assim, recomendo para a saúde mental de muita gente que não faça isso. Não é para todo mundo isso daí, entendeu? Não. Porque você se desgasta, você dá palco para eles, que eles querem isso. E um desdobramento importante dessa eleição do Bolsonaro, que vai ser bastante importante, que é o segundo tópico da nossa pauta, é o crescimento do fascismo, que eu coloquei aqui como uma coisa que, assim, tem que ser explicada, tem que ser colocada de forma bastante clara, porque eu debati recentemente com uma menina no Facebook que ela postou um vídeo no qual o apresentador do vídeo explicava o que era o fascismo por meio da explicação histórica do fascismo como surgimento de um movimento na Itália. Então, assim, o fascismo estava circunscrito a um acontecimento na Itália, um grupo italiano de pessoas que tomou o poder naquele momento, naquela região. O fascismo era isso. Simplesmente isso. Só que assim... Ninguém mais poderia se chamar de fascista. Se não fosse italiano, na década de 30. Exatamente. Então assim, você tem movimentos que derivaram do fascismo em todo lugar. Na Alemanha é o mais claro, que é o nazismo. E aí eu falei pra ela, coloquei lá no comentário, falei assim, olha, não é assim, o fascismo ele tem características e ele pode se modificar. O fascismo brasileiro, ele tem suas próprias características. Ele não é igual ao fascismo italiano, como não é igual ao alemão e igual a nenhum outro. Ele vai ter suas próprias características e os próprios fascistas daqui. A expressão mais bem acabada de fascismo que a gente tem hoje no Brasil, acontecendo, que eu destaquei na pauta, é o Escola Sem Partido, que inclusive Exatamente. A gente coloca como contraposto o Escola com Partido, que é nosso movimento aí, né? Sim. Eu acho assim que circunscrever o fascismo como um fenômeno historicamente localizado serve para você ter alguma noção da origem histórica do fenômeno. Só que qual que era? Eu não sei se ela estava querendo esclarecer as pessoas ou estava querendo... Tava dizendo assim, estudem mais, olha isso daqui, o que é o fascismo. Entendi. Quando alguém te chamar de fascista, você mostra isso aí. Mostra esse vídeo para a pessoa. Esse é o teor do vídeo. Você não está na Itália na década de 30 torcendo pro Cagliari, você não pode ser. Exatamente, você não é um fascista. Então, isso aí é uma bobagem, tem que ser completamente rejeitado pelas pessoas que se pretendem conscientes e ver que o fascismo, embora não vergue uniformes, não tenha uma suástica, um sigma, um fátio, não tem essas coisas, ele está hoje vestido de verde e amarelo. Exatamente. Aquilo que a gente viu na época do impeachment e depois o que a gente viu de apoio ao Bolsonaro é o fascismo. Aquilo, em algumas pessoas, um protofascismo, né? Que é uma pessoa que está propensa a desposar aquelas ideias como muito caras. E outra parte que já é até a medula
imbuído dessa reação quase instintiva que é o fascismo. O fascismo ele visa, antes de mais nada e acima de qualquer coisa, impedir qualquer liberdade política e expressão contrária a ele. Então, assim, é uma doutrina autoritária. Por essência, eles querem impedir, calar as pessoas, eles querem censurar. E isso é totalmente o oposto do que os democratas deveriam propor, né? Que é assim que eles se chamam. A gente tem na base do governo, por exemplo, o DEM, que é um partido que se chama Partido Democrata, que está endossando acho que, se eu não me engano, o Magno Malta, que é o proponente do Escola Sem Partido no Senado. Então, assim, impedir um professor de se posicionar, de dizer que o que ele está vendo ali é algo repugnante, é uma ideologia baixa, é uma censura cruel, uma coisa autoritária. É isso que o Escola Sem Partido ele prega. E as pessoas estão endossando isso porque acham que existe uma doutrinação marxista na escola, marxismo cultural ocorrendo na nossa sociedade. Marxismo cultural seria as teorias de... Há algum tempo atrás, eu debatia via editorial no Jornal Liberal com um direitista muito nervoso, que também era um articulista ali. Ele lançava lá uns artigos e tudo mais. Então, assim, era uma tarefa desgastante. Só que, assim, por que eu fazia isso? Porque ocupar os espaços, em primeiro lugar, mostrar para as pessoas que aquele pensamento ele não é hegemônico, existe uma contrapartida, e eu acho que isso deve ser feito. Tanto na questão da Escola Sem Partido, como em todas as outras manifestações que o autoritarismo e o fascismo sob o Bolsonaro vão ganhar impulso. A gente está enfocando mais o Escola Sem Partido porque é o campo onde a luta está se dando nesse momento. E parece que não está sendo fácil e muito provavelmente eles vão passar isso com muito desgaste político. O próprio Olavo de Carvalho, que é o guru deles, desautorizou eles publicamente, passou um pito neles lá que ele sofre, né, com o pessoal que segue ele lá. A militância da direita é nojenta, nem ele aguenta, assim. Eu quero abrir um parênteses aqui que eu vou tentar encontrar esse áudio e deixar o áudio aqui para vocês desse momento em diante, vocês ouçam, tirem suas próprias conclusões. E daí venho eu e dou conselho para essa juventude que está bem intencionada, querendo acabar com o problema. Mas eles acham que sabem, eles são orgulhosinhos. O que aconteceu? Agora o pessoal do PT lançou a campanha Escola Sem Censura, que eu sugeri a vocês, seus burros, 2 anos atrás. Então, vocês vão perder? E se vocês ganharem, vocês vão ganhar pela força, sem ter convencido ninguém, e vão criar ódio. Ódio não só a vocês, vão criar ódio, um ódio injusto ao governo Bolsonaro, e um ódio injusto a mim, porque muitos estão fazendo isso usando o meu nome. Então eu estou aqui desautorizando. Ou vocês mudam radicalmente essa estratégia do Escola Sem Partido, ou não contem com o meu apoio. Entenderam bem? Não contem comigo. Eu não só vou ficar contra, mas eu vou denunciar vocês, porque o que vocês estão querendo impor, vocês estão querendo medir o país pela sua incultura política, literária, artística, etc. Vocês não entendem nada de combate cultural porque não tem cultura. Este é o problema. Estão querendo impor a sua mentalidade estreita ao país inteiro. Vocês não têm o meu apoio. Você tem o apoio no intuito central e inicial da campanha, que é combater a manipulação de comportamento e o sistema hegemônico instalado na escola. Isso eu estou 100% a favor. Mas os meios pelos quais vocês estão fazendo isso, eu não apoio, não aprovo de maneira alguma. Entenderam bem? É isso aí. Tchau, pessoal. Dá para perceber que o próprio Olavo de Carvalho entende o Escola Sem Partido como uma coisa autoritária. Assim, os direitistas raízes que eles miram aí, que falam que são liberais na economia e tudo mais, eles abominam qualquer tipo de... Inclusive eu quero deixar aqui para, se alguém ouvir esse podcast, for de direita libertária, for um liberal raiz aí que queira defender suas ideias, eu convido também, venha debater, venha expressar o que você pensa, porque basicamente, cara, se você tem um liberal, você tem só alguém iludido economicamente, um cara que acredita que o capital pode beneficiá-lo. E assim, eu não tenho nada contra a gente iludida, eu até acho interessante que a pessoa debata, mostre suas ilusões, eu mostro as minhas, e a gente vê quem está mais iludido, né? A pessoa é uma poliana, né? Exatamente. Ela vive no mundo é perfeito, é lindo. O capitalista é bom. Vale só o seu esforço. E os anarquistas também estão convidados, se quiserem se expressar e vir também para o debate. Muito bem-vindo. Eu também acho fundamental. Eu destaquei também aqui uma
uma fala do deputado eleito Daniel Silveira, do PSL, que ele estava tentando entrar num colégio lá do Rio de Janeiro, recentemente. Eu acho que eles foram expulsos, inclusive, pelo PCO, se eu não estou enganado. No Colégio Dom Pedro? Eu acho que sim. Que foi. Eles foram lá tentar intimidar os professores e tal, que essa é uma característica fundamental do fascista, né? Ele quer intimidar as pessoas, quer mostrar que eles são fortes. É todo um bando de pau pequeno que quer cantar de galo, né? E ele falou o seguinte, tá num vídeo aí, se vocês quiserem ver no YouTube também. Eu vou ler as falas dele aqui para ficar claro o que um fascista pensa. Olha só que loucura. Aspas. Iremos criminalizar e punir qualquer professor e diretor que esteja doutrinando adolescentes em escolas com ideologia socialista comunista. Vocês não darão mais um passo sem a gente intervir e punir vocês. Posso entrar em qualquer estabelecimento sem permissão. Entenda isso. Não é você, André, que pode me proibir. Então, assim, ele está usando o argumento da autoridade. Assim, sou o deputado eleito, posso fazer o que eu quiser, posso entrar onde eu quiser e vou punir e vigiar vocês. É quase Foucaultiana, parece. Então, não faz o menor sentido isso aí. Isso aí é o escola sem partido, hein? Isso é a escola sem partido. Sim, eu gostaria que os companheiros refletissem sobre isso quando forem tomar um posicionamento diante desse projeto. Escola sem partido, ou seja, eles acham que está tendo uma doutrinação. Se olha, tudo bem que esse cara é um gorila, né? Foi aquele cara que quebrou a placa de rua em homenagem a Marielle. Sim. Tudo bem que ele é um brutamontes fascista, só que assim, ele deixou claro o que é esse não. Sem partido seu. O nosso tá aqui na escola e vai ficar. Ele queria entrar, ele queria fazer o partido dele executar o poder ali dentro. Né? Olha, para deixar o povo mais assustado, se a gente trocasse e fosse um deputado do PT que falasse isso aí, nossa, o cara tava preso. Preso executado. O cara tava preso. Fala assim, o que você tá querendo? Humilhar os professores? Um professor que não tá acostumado com o enfrentamento, ele vai ficar muito... intimidado. Ele vai ficar intimidado com essa situação. Se essa atitude prosperar, se ela não for combatida, como tá propondo o PCO, que eu acho que é o único partido no momento que está propondo um enfrentamento. Eu estou vendo também um movimento agora dos professores. Eles estão se movimentando para poder se defender, em princípio. Uma resposta bem à altura do Escola Sem Partido. Exatamente. A POSP parece que está movendo algumas ações para orientar os professores. Eu acho que é importante os professores que estão na rede irem atrás de informações para pelo menos ter um canal de defesa. Sim. Se vier um aluno, que é aquela campanhola, a deputada federal eleita, a virgem dos cabelos dourados lá. Você viu que coisa patética? Ela tirou um texto lá no Facebook onde ela exaltava valores da década de 50 como sendo politicamente incorretos. Pra você ver como que esse povo, eles estão voltando para trás da roda da história. Sim. Eles acham rebeldia e querem fazer passar como rebeldia valores retrógrados. Não são nem conservadores, são retrógrados. Retrógrados mesmo. Eles querem voltar para o que era. Viu? É igual eu tenho observado. Adolescentes e jovens que são atingidos mais ou menos, a gente pode dizer doutrinados, já que a palavra está em voga, por essas teorias, eles são extremamente caretas. Uhum. Você parece que está falando com uma pessoa de 90 anos de idade. Sim. Eu vejo defesas de comportamentos que nem a minha mãe defenderia. Exatamente. Coisas que não fazem o menor sentido. Esse movimento que tem da Campanholo para denunciar os professores, para intimidar os professores, ele tem que ser combatido porque, assim, a liberdade de cátedra, ela está presente na Constituição como um princípio fundamental. Se o professor não pode planejar sua aula, não pode dar sua aula, ele tá banido de qualquer possibilidade de ensino, porque o ensino você não tem como ensinar. Não, o ensino vem de outra pessoa. O Escola Sem Partido está fazendo isso, está estabelecendo limites para a liberdade de cátedra. Isso é um absurdo. É uma coisa que limita o pensamento e, a longo prazo, vai atrasar o desenvolvimento do pensamento de forma geral. E sem falar que o postulado pelo qual eles partem é impossível. Por exemplo, o cara é um professor de biologia. Segundo a Escola Sem Partido, ele teria que apresentar o darwinismo e o criacionismo em pé de igualdade. Como é que o cara vai fazer isso sem ser denunciado como um doutrinador? Não, peraí, uma coisa é uma teoria exaustivamente estudada, provada, que tem o seu método e o alcance que ela teve, seus objetivos delineados. O outro é uma coisa que falaram, uma lenda.
Exatamente. Eu não sou nenhum defensor do academicismo, não acho que é a principal fonte de conhecimento e tudo mais, que tem que ser colocado acima de qualquer outra forma de busca de conhecimento. Mas dentro da academia, você submete seu raciocínio... Pelo menos no ensino formal deveria ser. Você submete seu raciocínio aos pares. A outras pessoas que estudaram as mesmas coisas que você vão olhar teu raciocínio e falar assim, seu raciocínio é uma bosta, ou seu raciocínio está defeituoso nisso, ou naquilo, ou ele está muito bom. Isso se torna consenso acadêmico. E é isso que vai para o livro didático. Não é um achismo. Porque daí, senão você não tem como debater, fazer um debate profícuo. Por exemplo, você está debatendo a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin. Cotejando as duas, você tem como, sei lá, defender pontos, falar assim, não, isso aqui diversos cientistas adotaram, isso aqui rejeitaram, assim como na relatividade de Einstein, físicos e matemáticos debatem, porque tem base ali. Agora sim, o cara fala lá, Deus descansou em tal dia, o cara fala, não acho que descansou, o outro fala, tá bom, é opinião, isso não é ciência. Não tem nada de científico nisso. E outra coisa, tem um negócio que os negros falam, que é assim, mas a teoria da evolução é só uma teoria. Não é. Como se uma teoria fosse elaborada com base no achismo. Então. O cara falasse assim, eu tive aqui uma teoria. Não é assim. Existe método, existe teste. Nas ciências humanas não é tão preciso assim, mas mesmo alguém que dá uma opinião com base nos seus estudos, Sim. ele está embasado em uma leitura que foi amplamente debatida. Exatamente, aquilo ali. Aliás, as ciências humanas é mais difícil porque você não pode colocar a sociedade no laboratório. Exatamente. O que a gente tem é a capacidade de abstração. E por isso que torna ainda mais complicado, ainda mais árduo quando a gente tem que aguentar os especialistas nessa tarefa inglória que eles têm de querer que a gente respeite a opinião deles. A gente pode até respeitar, só que vai rejeitar completamente, se for o caso. Quando tem um debate entre pessoas que estão apresentando pontos de vista antagônicos, você tem que medir ali o que é baseado em fato, baseado em argumentos testados e muito amplamente debatidos, e argumentos que surgem ontem. Tipo, o cara fala, existe uma doutrinação na escola. Tá bom, vamos ver os professores de esquerda que tem ali, quais são as linhas metodológicas Sim. deles, quais são os TCCs desses caras. Não tem ninguém de esquerda ali, não tem ninguém. E se tiver também, o cara não consegue fazer isso. Não, ele não consegue. Eu dei aula há 2 anos e meio, cara. Eu Toda também vez que eu tentava... tive experiência de sala de aula, tenho amigos que estão na sala de aula. Eu acho assim que esse negócio de escola sem partido, ele vai ser um campo de batalha muito importante, e se a gente, que a gente está hoje do lado progressista, conseguir impor uma derrota ao governo aí, vai ser muito favorável. Sim. Muito favorável, se não é uma coisa pequena. E que a gente tem que pensar pelo outro lado, se passar, eles vão ter muita força, eles vão desarmar talvez tornar obsoleto a missão do professor, né? Já está bastante defasado hoje em dia. Se passar isso daí, o cara vai ser restrito a falar de criacionismo, vai ter escola que vai impor isso daí como teoria principal, vai falar, você tem o mesmo peso as duas coisas, então vocês têm que... Seria interessante dar prioridade para isso, né? Então, puta, cara. Então é isso, companheiros. Muito obrigado pela atenção de vocês. Essa primeira análise de conjuntura a gente vai encerrar por aqui. Se for necessário, a gente retoma esses assuntos em análises posteriores. E por enquanto é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tipo Jimi Hendrix, onde afogo a fumaça, sinto pelo faro. Infelizmente Bolsonaro não é tipo raro. Nós aprecia a vida longa, a democracia. Pra muitos vida dura, ditadura torturaram. Palavras que liberta o limite da fronteira. Não é a Bíblia narrada por Cid Moreira. Rap é vida, a rua e as narrativas. Desejo vida longa, a nossa voz